Uma criança, se ela entra na escola mais cedo, e ela vem entrando na escola mais cedo, ela tem a possibilidade de desenvolver o seu intelecto não só com aquilo que ela vê na televisão ou com o que ela aprende na sua casa ou com os colegas. Ela aprende isso de uma forma um pouco mais organizada. Essa é uma vantagem. Há autores que defendem também que ele pode entrar na escola, mas algumas coisas que são próprias da idade devem ser respeitadas. E uma delas são alguns processos de alfabetização, né, que efetivamente devem ser feitos no horário certo, na data certa, ou seja, no transcorrer da vida você tem um desenvolvimento intelectual e algumas coisas que são naturais em determinada idade, se você antecipa isso, se tornam até um tanto quanto traumáticas, né? Então a criança começa a inverter letra, começa a não associar as coisas de forma correta. Por quê? Porque muitas vezes começou antes da hora. O Brasil hoje tem pelo menos 15 milhões de analfabetos adultos que não tiveram essa oportunidade de ser alfabetizados durante esse período correto, né? E se nós computarmos o analfabetismo funcional, nós teremos aí 45 a 50 milhões de brasileiros. O que é o analfabetismo funcional? São aquelas pessoas que passaram pelo processo de alfabetização, reconhecem letras, reconhecem muitas vezes palavras e até as frases, mas não veem significado. Então leem o ônibus assim, Vila da... e não sabe para que vila vai, mas percebe que a primeira palavra é vila e vai. Ela reconhece alguma coisa, mas não vê o significado dessa leitura. Esses números não podem aumentar, né? Então tem aquela famosa história que a criança jogava na água, os dois pescadores foram lá, salvaram uma criança, depois salvaram outra criança, e quando chegou a terceira criança, um pescador olhou para o outro e saiu correndo. E o pescador pegou a criança e o que saiu correndo voltou um tempo depois e o colega falou: por que você não me ajudou a salvar essa criança, a última, terceira que passou? É porque eu queria ver quem é que estava jogando a criança na água, né? Então, se nós continuarmos jogando as crianças, né, no analfabetismo, nós vamos ter adultos. Então, essa estatística, ela sempre continuará nesse número incômodo, né? Para um país que tem a economia que tem, para um país que tem o potencial que tem, é um número bastante incômodo. Nós temos quase 10% da população analfabeta. Nós somos uma sociedade cada vez mais iconizada, né? Nós não lemos as letras, nós lemos os símbolos, as imagens, né? E lamentavelmente, para o pleno desenvolvimento intelectual, só isso não basta, né? Essa rapidez, essa agilidade que nós temos para com as imagens, não basta. Nós temos que decifrar o código, elaborar a escrita, elaborar essa leitura de uma forma que a gente consiga fazer com que o nosso pensamento desenvolva cada vez mais as ideias, porque a universidade é um banco de ideias. E precisa sempre haver uma adequação, né? Então você precisa perceber o que o jovem está interessado em ler. No HTTP de hoje você vai conhecer um site que reúne muita informação e conteúdos inusitados. Seja bem-vindo ao Guia dos Curiosos. O portal é uma extensão da série de livros Guia dos Curiosos, da editora Panda Books. Comece tomando cuidado. Ao navegar pela página, você corre o risco de ficar horas e horas e nem perceber o tempo passar. O acervo é enorme e para ter acesso não precisa se cadastrar. Tudo que é mostrado por aqui é escrito de uma forma diferente e muitas vezes até engraçada. Alguns itens merecem destaque, olha só. O layout acima divide os assuntos por tema: cultura, entretenimento, bichos, invenções, religião, sexo, futebol e muito mais. Ao lado tem os aniversariantes do dia e até quem se foi naquela mesma data. Já no canto direito da tela tem a TV Curioso. Que tal assistir ao King Kong bancando o cantor?
Na aba Curiosidade, você conhece situações inusitadas que aconteceram em cidades pelo mundo afora. E não é só isso não, tem os fatos do dia que marcaram história, um quiz para testar seus conhecimentos. E se você sempre tem uma pergunta curiosa na ponta da língua, o site tem uma porção delas. E claro, as respostas também. E para manter o bom humor e dar boas risadas, dê um clique na abobrinha do dia e divirta-se. Ficou curioso? Então acesse www.guiadoscuriosos.com.br. Anualmente, estudantes e profissionais de diversos cantinhos do Brasil se reúnem no maior simpósio de biologia marinha do país, na Unisanta. Mas no meio de tantos microscópios e animais marinhos, existem momentos para relaxar e aprender coisas diferentes. Para muitos, o mergulho é profissão ou hobby, mas para a Helder, conhecer o fundo do mar vai além do esporte. Pode ser até terapia de superação. A nossa vida é para se respirar fora d'água. O nosso instinto de sobrevivência, a partir do momento que nós emergimos nosso rosto na água, ele fala pra gente, para de respirar. E o mergulho o que faz? Começa a controlar e intercambiar o teu instinto com o teu consciente. Então, você chega no ponto do não. Meu instinto está falando para eu não respirar, mas agora eu tenho que respirar. Eu tenho um equipamento, eu estou com um equipamento e eu posso respirar embaixo d'água. E a partir dessa briga pessoal, você já começa o seu desenvolvimento. E os benefícios não param por aí. Mergulhar pode favorecer a vida social e profissional. Mergulho você precisa estar sempre em dupla, estar sempre em equipe. Isso te leva para o dia a dia profissionalmente, para você estar numa atividade sociável, que é a grande função do mergulho é essa. Eles estão preparados para serem lidos em uma roda encantada. Poemas pendurados em cordões são herança dos portugueses. O cordel, que se tornou tradição dos nordestinos, narra histórias regionais, sempre cantadas em repentes ou simplesmente recitadas. O cordel é tão forte que ele influenciou escritores como Guimarães Rosa. Por exemplo, Guimarães Rosa escreveu, influenciado pelo cordel, vida é sorte perigosa passada na obrigação. Toda noite é rio abaixo, todo dia é escuridão. E como a linguagem é simples, logo todos se apropriam e se garante que aquela história daquela aldeia, daquela comunidade, daquele vilarejo, enfim, a história do próprio homem, seja passada através do tempo, não se perca. E por falar em herança de outros países, não poderia faltar a cultura africana. Aqui, os estudantes aprenderam o gingado da capoeira. É uma forma onde as pessoas dialogam com o corpo. É muito comum hoje na capoeira a gente encontrar essa expressão. É muito comum no meio da capoeira, principalmente, a gente falar que é um jogo de perguntas e respostas. Então, corporalmente, há essa troca. Por mais ela tenha surgido como uma forma de luta e que veio ajudar no processo de libertação dos escravos, mas é uma grande brincadeira. Então, acho que é o que a gente está fazendo um pouco aqui hoje. Você tem realidades hoje muito diferentes no norte do país, no sul do país, no sudeste, no centro-oeste, são realidades muito diferentes, né? No passado, um professor se formava, e a maior parte das profissões também, diga-se de passagem, acontecia isso, por uma coisa chamada currículo mínimo, né? O currículo mínimo, ele desapareceu há mais de 10 anos no país. Ele foi substituído, ou deveria ter sido substituída gradativamente, por diretrizes curriculares nacionais, ou seja, caminhos a serem seguidos, né? E não obrigatoriedades que podem não estar contextualizados com aquela realidade daquele local. Então você hoje tem essa perspectiva de unificar sim, porque estrategicamente o país precisa ser uno. Eu acho que agora está na hora de respeitar essa pluralidade, essa diversidade, né, que é um pouco a tônica dos últimos anos, inclusive das políticas governamentais brasileiras.
ano de 2004 surgiu uma portaria do Ministério da Educação que permitiu que os cursos presenciais, eu estou dizendo isso no ensino superior, né, 20% das disciplinas fossem oferecidas à distância, né, para que exatamente a população que cursasse uma universidade, uma faculdade, tivesse o contato com essa metodologia, uma vez que as empresas, ou mesmo no nosso caso educacional, as escolas, se valem muito de cursos à distância para a formação. Quando você se investe num trabalho colaborativo, você vê a internet de uma outra forma, não como algo que você vai buscar a informação, mas algo que você também pode levar a informação. Os adultos e os professores aprenderam a mexer com a internet, usar a internet, mas de uma forma apenas de consulta e não de uma forma de produzir conhecimento. Hoje isso está mudando e esses cursos à distância mais modernos, eles exatamente trazem esse novo paradigma. A Baixada Santista, como um todo, ela vive hoje um crescimento espantoso em relação a todo o resto do país e em relação a outros países, né? E eu digo isso do ponto de vista econômico e também, embora sejamos uma ilha, de certa forma, limitados, né, também populacional. A expansão aí, número hoje em torno de 60 a 70 mil jovens matriculados em universidades e faculdades da Baixada Santista, e há uma previsão de que esse número aumente ainda mais, né? Agora, a gente sempre precisa ficar atento para que a quantidade também se transforme em qualidade. A universidade, ela exige uma disciplina maior, ela exige uma dedicação maior, né? E hoje a gente sabe que fazer uma universidade, fazer uma faculdade é uma necessidade para o mercado de trabalho. Mas também só fazer por fazer não vai levar a lugar nenhum. Então a pessoa vai ter um investimento que muitas vezes vai se perder, né? Então é necessário que a pessoa venha à universidade com o espírito mesmo de aprender, né? Isso eu acho que vai fazer toda a diferença.